com vocês e com os teus... 10 horas, 10 minutos, 10:10, Rádio Cidade FM 98,3, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Brasil, uma emissora da Associação de Radiodifusão Cidade de Cruz Alta. 22 graus a temperatura neste momento aqui nos altos da General Câmara. A Rádio Cidade anuncia e passa a apresentar o programa Super Sábado, com Fernando Cooper, que hoje tem como convidado o radialista, escritor, profundo conhecedor da cultura e também de muito mais, né? Nosso filatelista, né? Tem coleção de selos também, Rossano Vieiro Cavalari, o Rossano Moroder, dos tempos do rádio, né? O nosso DJ também, hoje nosso convidado. Grande abraço a todos, então, sejam bem-vindos e fiquem, a partir de agora, com Fernando Cooper e Rossano Vieiro. Bom dia, Fernando. Bom dia, Darol. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através das ondas sonoras da Rádio Cidade 98.3 e também através do aplicativo Radiosnet, qualquer lugar do mundo. E, obviamente, né, pelas nossas plataformas digitais, o Facebook da Rádio Cidade e também o Facebook do jornal Visão Regional. Inclusive, deixar aqui o adendo, já está disponível a edição dessa semana do jornal Visão Regional, ano 35, edição 1759, e do jornal Tribuna das Cidades, também ano 24, edição 1295. Né, dois jornais aí de peso para bem informar os nossos ouvintes. E o nosso entrevistado de hoje dispensa aqui apresentações, meu amigo Rossano Vieiro Cavalari, né, conhecido por muitos como Rossano Moroder, inclusive conversávamos agora aqui em off sobre os seguidores do Rossano, bastante seguidor do México e da Guatemala, olha só, né? Seja o nosso entrevistado internacional aqui, para mim é um grande prazer conversar com o Rossano, né? Tenho um carinho muito grande por ele. Considero aí o meu padrinho nas leituras de história, foi através dos teus livros, Rossano, e eu não falo isso porque estou aqui na tua frente, mas o primeiro presente que eu ganhei do meu pai, que foi o Ninho dos Pica-Paus, e esse livro foi o que me despertou a curiosidade de começar a ler, ter aquela literatura de Cruz Alta, e aí foi Os Olhos do General, a primeira edição que tu lançou do Dicionário de Cruz Alta, e eu peguei um carinho muito grande, e depois, claro, veio os outros clássicos, né? O tropeirismo, a versão nova do dicionário, o livro da maçonaria, exatamente, né? Excelente, ou seja, dicas de leitura, inclusive, olha como é engraçado a vida, né? Eu nunca tinha conversado com o Rossano. Certa feita, estou eu indo fazer uma prova do Exército Brasileiro em Porto Alegre, lá no quartel, na frente do Brick da Redenção. E estava tendo o Brick da Redenção ali, os standzinhos ali dos vendedores. Eu olhei aquele livro, né, da maçonaria ali, olhei o Rossano Cavalari e disse, mas esse cara vai de Cruz Alta, e era o teu pai que estava vendendo ali, né, e aí eu disse, mas olha só, e depois comentei essa história contigo. De lá pra cá, várias matérias que gravamos com o Rossano, então é um grande prazer, Rossano, ter tu aqui, né, nos estúdios da Rádio Cidade, e eu vou começar te perguntando aqui, Rossano, para quem está nos acompanhando agora, como que começou em ti esse faro pela parte histórica, porque todo mundo te conhecia como Rossano Moroder, ou seja, o cara que tocava, né, movimentava aí a nossa região dentro das discotecas. Já vinha de antes esse amor pela história. Como é que começou? Como é que o Rossano Cavalari entrou no mundo das histórias? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Raul. Bom dia a todos que estão aí ligados conosco. Pois é, essa questão da história, eu acho que começa a partir do momento que eu cheguei em Cruz Alta, vindo de Santiago. Naquela época, meu pai montou aqui um restaurante boate, o Caleche, e eu me lembro direitinho que pouco tempo depois comecei a ler algumas coisas sobre as lendas de Panelinha, essas coisas mais curiosas. Lagoa do Cemitério. E aí isso chama a atenção da gente. E vai além, né? Mas, de fato, essa busca histórica começou quando eu fiz algumas músicas para Coxilha Nativista. No final dos anos 90, início dos anos 2000 ali, eu comecei a escrever alguns poemas para ser musicados de forma em canção, né? Nativista. Que eu adoro música nativista, já participei da Coxilha desde a primeira, não como
como compositor, mas como espectador, né? Sou um apaixonado pela Coxilha e outros festivais aí da região, enfim, né? E aí me lembro que eu fiz algumas músicas naquela época e a gente emplacou uma música sobre o Firmino de Paula. Opa! Que se chama O Caudilho. Uhum. Foi pelo grupo O Embalo Nativo, cantado pelo Ricardo Martins, a música do Sandro Fogaça e do Fabiano Fogaça, que se chama O Caudilho. E é uma homenagem, então, na verdade era uma espécie de passagem por cima desse personagem chamado Firmino de Paula, que inclusive hoje, no dia 17 de fevereiro, está de aniversário. Olha aí. É a data de aniversário do Firmino hoje, 180 anos hoje. Hoje? Exatamente hoje, 17 de fevereiro, exato. 17 de fevereiro de 1844, nasceu Firmino de Paula, aqui no interior do então município de Cruz Alta, hoje ali aquela região de Júlio Castilhos, um pouco além, para São Martinho, né, que pertencia tudo a Cruz Alta. Então Firmino de Paula foi um baluarte, um personagem emblemático na história do Rio Grande do Sul e principalmente de Cruz Alta. E foi o cara que me despertou a fazer essa composição, o caudilho, essa coisa toda. E a gente colocou no disco da 19ª Coxilha Nativista, se não me engano. Né. Depois a gente teve uma experiência interessante lá na cidade de Rosário do Sul, com uma música de protesto contra os jesuítas, chamada Submissões. E aí a gente venceu o festival. Foi em 2000, na Galdeirada da Canção. 24 anos atrás. Vencemos o festival. E foi uma música em parceria com o Silval Araújo, com Beto Barcelos, cantada pelo Marcos Costa, vulgo Sapo, que foi um grande intérprete, já falecido, né? O Sapo, inclusive, se eu não me engano, ele fez até uma música do Nego Betão. Se eu não tenho enganado, Sapo. Não sei se é o mesmo que nós estamos falando. Pode ser que seja outro. Ele não era natural lá de Santo Antônio das Missões? Não, daqui. Ah, não, então eu estou confundindo. É outro São dois sapos. Outro anúnio. E aí, então, veja bem, né? E o que me chamava a atenção na época é que, quando eu pesquisei, por exemplo, sobre o Firmino, sobre outros aspectos assim da história... Tu nem sabia quem que era o Firmino quando tu veio para cá? Não, até fui descobrindo aos poucos, né? Mas sobrou muito material da Revolução Federalista. E aí o que me chamou a atenção mais ainda, além de ter sobrado muito material, é que Cruz Alta estava em todos esses materiais. Era um epicentro da Revolução. Eu digo, meu Deus do céu, vou escrever um livro. Onde é que eu pisei? Vou juntar esse trem todo aqui para ver o que chega. E saiu o Ninho dos Pica-Paus. Sim. Aí uma inspiração mais poética, essa coisa de tu tá de bem com o mundo, aí escrevendo, né? E não são todos os momentos que tu tem para escrever um livro, né? Sim, cara? Eu tô com um livro parado há 2, 3 anos quase. Não tem aquela veia mais para continuar enquanto tiver nessa correria, essa coisa. A gente precisa sentar num campo, num chalé, às vezes, assim, pegar um notebook, ficar olhando para o mato, para os passarinhos e vai vindo. E inspiração, exato, né? Exato. Ou, enfim, mas é assim a vida e a gente vai indo. Então, tenho certeza que vai sair esse novo livro também, assim como outros que a gente tem planejado após a aposentadoria, né? Que esse ano se configura. Então vamos tentar. Então veja, Fernando e Darol, foi assim que começou. Né? E depois veio, aí já puxei, por exemplo, assim, veio quando escrevi o Ninho dos Pica-Paus, foi um período da história. E aí faltou o início, porque aqui já estava a história de Cruz Alta a partir da República. Faltava aquela questão mais do Império, assim. Então lancei aí a gênese da Cruz Alta, na época em parceria com a Universidade de Cruz Alta. E foi bem interessante porque complementou, Fernando, esse processo histórico, assim, foi, digamos, o segundo livro seria o primeiro na linha do tempo, né? E o Ninho dos Pica-Paus continuaria. E depois disso veio Firmino de Paula com Os Olhos de General, que é uma espécie de elemento que eu tirei do segundo livro, o Ninho dos Pica-Paus, e ampliei para a Revolução de 23. Que eu acho interessante porque os dois livros se cruzam, né? Inclusive eu li pela segunda vez o Ninho dos Pica-Paus há 2 meses atrás. E eles se cruzam muito entre Os Olhos do General e o Ninho dos Pica-Paus. Eu peguei ali o fim do ano passado, li Os Olhos do General e disse, vou tentar ler numa ordem mais cronológica. Não sei se eu li da ordem errada, mas li Os Olhos do General e em seguida li o Ninho dos Pica-Paus e como eles se cruzam. E me chamou a atenção a parte final do Ninho dos Pica-Paus, quando tu lançou, que tu disse, tem uma passagem ali que, se eu não me engano, tem 2 pessoas, um casal,
estão passeando pelas ruas. Pela praça. Isso, passeando pela praça, e eles comentam que as pessoas não sabem que muitas vezes estão passando em tal lugar e ali houve um combate, passando em tal lugar. No caso do Ninho dos Pica-Paus, aquele episódio ali que eu quis retratar através da ficção, é um casal de namorados, enfim, que está passeando pela Praça da Matriz, a Praça da Prefeitura, desculpa, que hoje é Paracial Firmino, e ali naquele momento da Revolução Federalista, no ataque que Cruz Alta sofreu no dia 26 de agosto de 1894, houve ali o estacionamento, digamos, das carroças, dos carroções com os feridos da guerra. Então eu fiz aquela indagação, poxa, será que essas pessoas chegaram a imaginar que um dia isso aqui esteve com aquele conflito todo? E assim é a vida. E aí falei dos cheiros que vão e vêm, das nuvens também que vão e vêm, e assim é a história, né? Que algumas coisas se repetem nesses processos todos assim, mas as memórias permanecem, né? Sim. Então é mais ou menos uma reflexão. É até interessante, né? Eu sou suspeito em falar, porque eu realmente gosto dos trabalhos que tu faz. E nessa questão dos Olhos do General, o Ninho dos Pica-Paus, e também teve o tropeirismo também, que complementa muito ali, falando sobre por que Cruz Alta era... o livro que faltava, né, Fernando, para a história complementar aquele ciclo histórico de Cruz Alta, era a questão do tropeirismo, né? E eu estava bem doente na época, eu estava no hospital, e aí eu conversei com a professora Sandra Souza, que me auxiliou bastante na parte pedagógica do livro, e até dividi a coautoria com ela, né, do livro, e a gente então aí saí do hospital, tudo assim, tava com o livro na cabeça. Sim. Uma pessoa que me auxiliou bastante nesse sentido, né? Então saiu bem legal o livro. Porque ali fala justamente sobre isso, por que tem até termos, né? Porque Cruz Alta ela tem quase que um dialeto próprio, né? A gente tem aqui alguns ditados. E ali aquele livro eu achei muito interessante, porque complementa por que Cruz Alta era tal boa parada, por que era parada aqui, por que as pessoas vinham pra cá, e aí tu começa a juntar aquele livro com coisas que a gente sabe hoje. Tu tem aqui, né, usar um exemplo aqui, Hotel dos Viajantes. Por que dos viajantes, né? Não que seja esse caso, mas a gente tem um dialeto próprio aqui. Cidades assim, mais de origem portuguesa, o caso de Cruz Alta, não essencialmente de origem portuguesa, mas muitos imigrantes portugueses vieram para cá. Mas Porto Alegre, especialmente os açorianos, essa coisa toda, os lugares tem lugares de denominações curiosas. Exato, assim, né? O Beco do Mijo, a Ladeira. Então aqui não foi diferente disso. Nós tínhamos também a Rua da Ladeira aqui e outras denominações, Rua da Fonte. Sim. Sabes onde é a Rua da Fonte, Darol? Que foi? Não. A Rua da Fonte foi em frente ao Fórum, na Voluntários. Ali embaixo tem uma fonte, embaixo ali, eu acho, uma vertente, alguma coisa, que na época tinha um pontilhão grande, assim, e tinha uma fonte bastante... volumosa, digamos assim, né? Eu acho que tudo que vai lá pro Arroio Vulcão, para aquela região lá. Que nem a região da própria Lagoa do Cemitério. Havia uma lagoa ali, inclusive, esses dias eu estava passando, ali tem uma das ruas, não me lembro o nome, perto ali do antigo sobrado ali, né? Dos Viesse. Isso, ali se tu olhar aquela rua, tu vai perceber que a calçada dela, na verdade, são blocos e passa água correndo embaixo. Porque ainda há muita vertente de água ali, né? Ou seja, não secou a lagoa permanece, a gente não vê, né? Ela passa por baixo. Tá canalizado, né? Exato. Então são histórias aqui do nosso município e eu acho muito interessante, porque como nesse teu livro fala, ali no final do Ninho dos Pica-Paus, as pessoas estão caminhando muitas vezes em alguns pontos aqui e não sabem o que aconteceu naquele ponto, não conhece a história. E eu discutia alguns meses atrás com um amigo meu, a questão da obrigatoriedade que Cruz Alta tinha que ter isso no cronograma escolar, né? E muitas vezes o aluno se forma no nosso município e não sabe, né, quem que foi que nem a própria história. Eu descobri onde é que era a verdadeira casa do Firmino de Paula na entrevista que eu gravei contigo em 2020, porque todo mundo acredita que a casa do Firmino de Paula é no antigo Palacinho, que eles chamavam, né? É o Palacinho, não do Máscara, mas outra denominação que se dava antigamente como residência oficial do prefeito, né, do intendente, que é ao lado ali da Livraria Centenária, naquela esquina ao lado de lá. E ali foi feita para isso, inclusive na época em que se construiu a prefeitura, mas na realidade ele não chegou a viver ali. Vivia numa casa mais lá para o fundo da Marise Barros.
E o general mesmo, o velho pai dele, o João Firmino de Paula, morou ali, então, ao lado da Caixa Federal, onde hoje tem um restaurante. Morreu ali, inclusive, em 1930, com 86 anos de idade, já maluco, já meio caducão, né? Jogando bombinhas nos muros para os netos atacar os inimigos. Isso tá nos olhos do general, tá? Tá nos olhos do general, no início do livro, inclusive. Ele gritava degola. Aí viu o Doral. É interessante porque chegava o ajudante teóricos dele lá, um rapaz que vivia ali perto dele, já com um velho já caduco no final da vida. E aí na estação ferroviária chegava o carregamento disso, daquilo, de couro e essas coisas que abasteciam o mercado, né, para fazer celas de cavalo, essas coisas todas assim. E aí chegou o carregamento de couro, degola todos, velho! Então é muito curioso isso aí, porque na verdade o Firmino de Paula foi um cara extremado, foi ruim com os inimigos, não resta dúvida, né? Outras pessoas também foram tão ou até mais ruins que o Firmino de Paula durante essa revolução, mas levou a culpa de muita coisa que talvez nem tenha sido ele. Sim, sim. E essa visão de que ele foi um homem mau era usada até para fazer as crianças dormir, né, cara? Dorme, senão eu vou chamar o velho do boi preto. Que era o Firmino. Pouca gente sabe que essa degola, essa matança do boi preto, na verdade, foi uma vingança pessoal do Firmino de Paula contra o Baldino Machado, que era lindeiro de terras do Firmino. E o Baldino era inimigo político do Firmino. O Firmino estava lá pro lado de Santa Catarina, quando vinha da perseguição do Gumercindo Saraiva, naquela época, né, junto com a Divisão do Norte, na brigada, que era a 5ª Brigada dele. E aí, nesse meio tempo, esse cara, que era lindeiro de terra dele, ele incendiou uma parte da fazenda do Firmino, o oratório de família, destruiu, matou vários amigos republicanos do Firmino em Santo Ângelo, e ameaçou as famílias, aquela coisa toda, e ele enlouqueceu, cara. O Firmino emputeceu quando soube e veio, se separou a 5ª Brigada da Divisão do Norte e veio tateando pela noite até achar onde é que era o acampamento. Ou seja, veio no encalço dos caras. Veio no encalço, e o cara escapou porque não ficou no acampamento de noite. Foi para a cidade, para Palmeiras, se não me engano, naquela ocasião, e ficou a tropa dele lá, cerca de 500 homens. Né? Desses 500, cerca de 370 foram passados pelas armas. Ou seja, quantos militares, quantos homens o Firmino tinha naquela ocasião? Eu não sei, a 5ª Brigada da Divisão do Norte. A Divisão do Norte tinha 5.000 homens. Cada brigada tinha em torno de 1.000 homens, aproximadamente, né? Porque eram várias brigadas. Então, eram 4, 5 brigadas, então é aproximadamente isso. Então, veja bem que loucura, né? Porque aí ele disse que engatinhou no mato a noite inteira e acalmou. Eles pegaram um vigia do cara lá e liberaram o cara, porque o cara contou onde é que estava. Sim. O acampamento. Pouparam ele? Pouparam. Estava nesse mato, nesse capão chamado Boi Preto. E aí, quando quis amanhecer, eles cercaram o acampamento e tacaram-lhe fogo. Os que resistiram foram presos e vieram sendo degolados até Cruz Alta. Diz a história 300 e poucos? 370. De lá para cá, porque ele também teve, em represália a essa situação, a outra degola. Teve do Rio Negro, lá em Bagé, mas essa veio um pouco antes, se não me engano. Latorre? Do Adão Latorre, que eu considero um grande erro da história, essa questão da degola do Rio Negro, porque o Latorre, ao que se sabe até hoje, alegaram que ele matou 300, né? O que se sabe até hoje que tinha 30 e poucos mortos só. Né? Então ali também foi um grande ajuste de contas, por isso que eu escrevi uma música chamada Pechas, que é, será que Latorre da faca prateada que veio do nada não fosse o Rio Negro, teria o degredo na pecha que leva a descer uma leva ao fazer um arreglo? Que é uma pergunta que eu fiz no refrão da música. Então ele fez um arreglo, um ajuste de contas com um cara chamado Maneco Pedroso, que era um coronel republicano, o Adão Latorre era Maragato. Né? E então esse cara tinha judiado da irmã, das filhas do Latorre, tinha matado o pai do Latorre, se não me engano. E tinha ajustes para fazer, tinha uma certa coisa terrível. Como diz o jovem, hoje em dia um devia uma pedra pro outro. E aí, naquela ocasião, daquela peleia toda, a tropa do Zeca Tavares, da qual o Adão Latorre fazia parte, aprisionou numa mangueira de pedra uma tropa republicana. E quem era o comandante? O Maneco Pedroso. E aí houve aquele diálogo famoso na história do Rio Grande do Sul, foi real esse diálogo, quando estava o Maneco preso, atado com as mãos para trás.
Que bom que tem o som do celular aqui, né? Ao vivo. E aí, aprisionado, fez aquela pergunta: Adão, quanto vale a vida de um homem valente e de bem como eu? Disse, valente até pode ser, mas de bem não tem dinheiro que pague, tá no fio na minha faca. Esse diálogo tá no livro. Tá no livro. Então degola, nego, filho da puta. Ele disse isso. E aí ele degolou pessoalmente. Acho que uma das poucas degolas que o Adão Latão fez. Sim, fez de fato ele mesmo. De fato, ele mesmo. Porque esses grandes degoladores, como Firmino, Adão, como se diz, né, na verdade nunca botavam a mão, né? Mandava os ajudantes de ordens ali que faziam o serviço, né? Então é isso, né? Então a história é muito maluca, né? A história de Cruz Alta, inclusive, eu acho interessante porque quando eu leio um livro, Rossano, eu sou um cara que eu demoro para ler um livro, não pelo... O livro pode ser da finura de um jornal, mas eu gosto de ler com calma porque eu imagino o que está acontecendo ali, né? Eu acho que esse é o bom do livro, tu não lê por ler, porque tu pode pegar, como dizem, ler todo mundo lê, mas entender o que está ali é outros 500. E eu, quando eu vou ler um livro, eu fico imaginando aquele diálogo, aquela situação que está ali, aquele ambiente, né? Porque tu parar para pensar no que era a atmosfera de Cruz Alta. Com certeza. Inclusive, no teu livro tu fala que a atmosfera de Cruz Alta ela era fétida. Né? Ou seja, porque tinha muitos cavalos que, né, cagavam na rua, eu falo português gaúcho aqui, ou seja... mas havia as águas servidas que eram jogadas na rua, né? Exato, Não era uma cidade cheirosa, né? Não tinha esgoto, né? Exato, tu tem que se pôr naquele ambiente. Saneamento não tinha, para te entender. Aliás, as matérias fecais e esgoto eram recolhidos em cubos, que eram depois levados pelos escravos, cara, até largar nas lagoas, lugares aí que matava os peixes, né? Inclusive tem uma curiosidade que eu li, a origem, né? Que o povo gaúcho fala muito, aquela tigrada lá veio pra cá. Eu tava lendo um dia que o termo tigrada era porque os escravos carregavam esses baldes nas costas, cheios, e a pé, né? Em determinado ponto aquilo escorria pelas costas e ficava aquelas marcas como se fossem tigres. Se fosse um tigre. E aí criou-se esse termo, aquela tigrada, né? Hoje o pessoal, muitos que falam, nem sabem no que é, virou uma cultura gaúcha, né? Mas tu vê como é interessante. E num dos pontos que eu acho sensacionais do teu livro, nesse combate que tu até estava comentando, quando os maragatos chegam em Cruz Alta e no encalço já estava o Firmino, né? E eles, parece, tu pode me corrigir, a troca de tiros acontece aqui na Rua do Calçadão, lá em cima, próximo à praça. As trincheiras estavam lá, as trincheiras de Cruz Alta estavam lá na Rua Pinheiro Machado, perto da Duque de Caxias lá. Mas veja que interessante, né? Era um inverno rigoroso, fazia 6 graus abaixo de zero. E as tropas dos maragatos resolveram então fugir para o Uruguai naquela época. E quando chegaram no Rio Bicuí, lá embaixo, a Divisão do Norte, comandada pelo Pinheiro Machado e Firmino de Paula. Pinheiro Machado que foi o senador nosso. Sim, nascido em Cruz Alta. Estavam lá naquela região, então eles não puderam passar por naquele trecho lá. E então eles disseram, então vamos retornar, vamos atacar Cruz Alta, que é um símbolo da defesa republicana no Rio Grande do Sul, que é o lugar do Pinheiro Machado, é o lugar do Júlio Castilhos, do Firmino. E vieram a lacria, como se diz. E pouca gente sabe disso, que eu fico impressionado que pouca gente sabe disso. Os próprios historiadores às vezes nem dão como importante. Eu acho que só nasceu o Érico aqui. E aí foi um dado interessante, porque eles atravessaram a ponte do Rio Ijuí, botaram fogo, e a ponte não chegou a cair totalmente, mas impediu a grande passagem das tropas, né? Que é a Ponte Queimada hoje ali, né? O nome ainda é conhecido como Ponte Queimada. Ponte Queimada, que é um lugar conhecido, né, Darol, ali já passou na Ponte Queimada, né? E viu, aquilo ali naquele momento da Revolução foi terrível, cara. Uma imagem dantesca, assim, sabe? Um inferno vivo. E aí o que aconteceu com as tropas do Firmino de Paula? Isso aí que me chama a atenção. Essa gente era meio maluca, né, cara? 6 graus abaixo de zero, na madrugada ele atravessou o rio a nado com as tropas, cara. Com água no pescoço, água gelada correndo, imagina, sem saber onde é que estava aquela fundura do rio, aquela coisa toda. Atravessaram nadando, cara. E vieram para defender a cidade de Cruz Alta. Por isso que eu digo... O Firmino já não era moço. Não tinha 50, 60 anos. Quase 60, 58 por aí. Exato. E eu tenho que dizer uma coisa, cara, quando eu fui secretário de Cultura, eu recebi uma carta uma vez de uma pessoa que morava lá na região de Seberi, Sarandi, agora não me lembro agora direito, pedindo para trocar o nome da praça.
de General Firmino, porque o Firmino matou a família dele. Olha. Aí eu fico pensando, mas a quantidade de pessoas que ele defendeu ao vir a Cruz Alta e impedir o ataque dos Maragatos, que já tinham matado um monte de gente aqui. Sim. Se não fosse a tropa do Firmino, tinham morrido milhares de pessoas. Sim, cara. exato. Então não é bem assim, né? É isso que eu ia te perguntar, porque hoje a gente fala, não, o Firmino foi um herói, né? Depende do ponto de vista de cada um que vai entender. Eu, como um apaixonado por história, tu como um historiador, a minha opinião, né? Eu considero o Firmino de Paula como um herói aqui para nossa cidade. Eu, Fernando, né? Obviamente, que inclusive quando eu gravei aquela matéria da Lei Aldir Blanc contigo aquela vez, eu recebi por WhatsApp, né? Um cidadão ali de Birubá, enlouquecido, emputecido comigo por ter feito uma matéria falando sobre o Firmino de Paula. E aí, na época, eu falei, inclusive essa mensagem está no YouTube, na minha matéria. Né, eu respondi, eu disse, olha, cada povo tem o seu herói do seu ponto de vista. Né, como tu falou, se não fosse pelo Firmino naquele momento, né, teria morrido muito mais gente, mas ele era uma pessoa que defendia os ideais dele, assim como os próprios Maragatos. Inclusive, esses dias eu assisti uma das piores porcarias que eu pude assistir na minha vida, que é o filme A Cabeça de Gumercindo Saraiva. Não sei se já olhou essa porcaria, não sei. Claro, tu pode ter o teu ponto de vista. Ali eles retratam o Firmino e os republicanos como sendo um bando de arruaceiro e retardados, né? Porque a visão que eles colocam ali daquele momento dos republicanos era que era um bando louco. E os Maragatos eles eram os corretos. Ou seja, cada um vai colocar o seu tempero como quiser. De fato ali há algumas dúvidas se de fato foi o Firmino de Paula que mandou arrancar a cabeça e mandar para o Júlio Castilhos. Na verdade, acredito que não. Foi o Coronel Ramiro que mandou e o próprio Júlio Castilhos não aceitou. Sim. Né? Refugou aquilo assim. Então, indignado ainda. Talvez no calor da refrega, essa coisa toda de ver o líder do inimigo morto ali, eles têm se exaltado. Era comum se exaltarem. Sim. Aliás, do lado dos Maragatos tinha um cara que era bem mais bandido, digamos assim, que o Firmino de Paula, que era o Cisério Saraiva. O Cisério era primo do Gumercindo Saraiva. Degolava por prazer aquele. Não era nem por vingança. Sim, era por gosto mesmo. Por gosto, né, cara? Então é isso que eu te digo, assim, o Firmino, no meu ponto de vista, não chegou a ser um herói. Foi um homem muito ruim para o inimigo, para as pessoas, sabe? Sim. Por outro lado, foi um homem honesto. Foi um homem que defendia as famílias da cidade, onde ele vivia, essa coisa toda, mas inimigo ele não perdoava. Sim. E, aliás, é uma frase que o próprio Júlio Castilhos disse na época: inimigo não se perdoa. Né? Nem nos bens e nem nas pessoas. Sim. Então eles estavam em guerra, cara. Era uma coisa meio louca, né? E até essa questão da cabeça ali, eu acho interessante. Pelo menos isso no filme retrataram da forma correta, né? Que o Júlio de Castilhos pega e fala, né? Agora eu entendo por que meus inimigos me consideram louco. Porque as tropas perderam o rumo, cara. E dos dois lados, em certos momentos. E uma outra coisa que eu citei no livro, que talvez você não tenha se dado conta, é que havia 2 caixas de chapéus. Sim. Então, que outra cabeça era? Porque no filme só mostra que. Inclusive no filme eles fizeram aquela parte ali muito estranha, né? Ficou muito mal contada, né? E a pessoa, às vezes as pessoas não gostam de ler, elas preferem ver o filme. E quem assistiu A Cabeça de Gumercindo Saraiva achou que aquilo ali é a realidade, né? Quando na verdade a história mesmo ela é diferente. Tu teria uma dica de que cabeça veria dentro daquela outra caixa? Não sei te dizer, mas eu sei que um escritor de Cruz Alta na época, agora nos anos 50, se não me engano, acho que foi o Luderitz Ramos, o Wilgen Fritz, foi o Wilgen Fritz, o Miro Wilgen Fritz, ele deixou escrito num jornal uma coisa que me chamou muito a atenção, até fiz uma postagem nas redes sociais, sobre que esse parente dele, que era o Major Wilgen Fritz, que estava nas tropas dos Maragatos, estava junto quando morreu o Gumercindo. E que aquele que foi enterrado lá, onde cortaram a cabeça, não era o Gumercindo. Era um outro militar que morreu, muito parecido com o Gumercindo. Sim. E aí ele cita nessa passagem ali, onde estaria em minúcias o corpo do Gumercindo Saraiva. E você vai achar o corpo assim, dobrando aqui, naquela coisa, naquela moita, naquele lugar. Fez um mapa, claro. Um mapa. Não sei se é verídico, evidentemente que tem algumas fantasias, isso aí, né? Mas podia ser. Sim. Para enganar a torcida, como se diz, né? Até porque é interessante, Rossano, e a semana passada, sábado passado, inclusive,
O meu pai estava tendo uma palestra lá em Passo Fundo, se eu não me engano, né, da parte da academia lá, e daí ele disse, encontrei um cruzaltense aqui, ele estava querendo saber um pouco sobre o Gabriel, que foi o primeiro intendente aqui de Cruz Alta, e a gente estava conversando, primeiro intendente, se eu não estou enganado? José Gabriel da Silva Lima. Isso, e aí nós estávamos conversando e tal, eu passei até pro pai ali algumas informações que constam no teu livro, inclusive nos Olhos do General, e aí ele me perguntando a respeito da história do município e tudo mais, e aí eu até passei para ele que é impressionante que aqui em Cruz Alta hoje, né, o Firmino está enterrado em Cruz Alta, sepultado aqui, tanto o Gabriel também, e não consta o nome deles nas sepulturas. Exatamente, para evitar retaliação, havia muitos inimigos políticos, né, e esses, alguns mais antigos, mais importantes, assim, alguns coronéis, assim, justamente ou eram enterrados em algumas fazendas ou se omitia o nome, ou se botar o nome da esposa, da família. Sim, sim. Né? Então... Dá pra dizer que é uma piada do destino, vamos dizer assim. O Firmino e o Gabriel, que eram tão inimigos, ter sido enterrados bem próximos, muito próximos um do outro. É da vida, né? É engraçado, né? Porque eles se odiavam, inclusive, eu me lembro de ti me comentou. Ele foi inimigo político, porque na verdade o Firmino foi escolhido pelo Júlio Castilhos. E lutaram juntos, né? Lutaram. O Zé Gabriel era um líder republicano importante, dono do jornal Cruz Alta, essa coisa, era o diretor do jornal Cruz Alta, né? E chega um momento em que eles atritam. Era chefe de polícia, inclusive. O Firmino de Paula era chefe de polícia. E o José Gabriel, então, no caso, houve esse atrito com o Firmino e o Júlio Castilhos mandou o Firmino assumir a chefia regional. E deixou o cara escanteado. E a partir disso ele começou a fazer publicações num jornal que ele tinha chamado Município, que depois o Firmino mandou empastelar o jornal. Destruiu o jornal inteiro. Destruiu o jornal. Olha aí, ó, Darol. Era assim antigamente, ó. Antigamente se empastelava as coisas, né? As máquinas. Trancavam as máquinas, não tinha como imprimir mais, né? E aí deu essa guerra entre eles, essa coisa toda, mas quem levou a pior foi acho que o José Gabriel da Silva Lima, que morreu praticamente esquecido, né? Sim, sim. Inclusive, eu acho que a única foto que se tem dele mesmo é aquela que ele tá com o braço quebrado, se eu não tô... Não, tem outra que está na prefeitura, inclusive na intendência, lá no Palácio da Intendência, quando ele foi prefeito, né? Tem foto dele mesmo, não pintura. Sim, não, foto dele. Nossa, a foto aí eu desconheci, até eu comentei com o pai, passei a informação errada, eu disse, olha, que eu sei, não tem foto dele dentro da prefeitura, né? Por causa daquela história, que isso é interessante pra gente finalizar, que consta no teu livro, para quem não sabe, a gente está falando do José Gabriel, né? Tem pôster dele, inclusive, num jornal. Que ele para esclarecer para quem está nos acompanhando, ele foi o primeiro intendente, que seria o primeiro prefeito de Cruz Alta, né? E ele era meio sádico, pelo que consta ali, que tem uma passagem que ali na esquina do antigo colégio, antigo, né? Porque hoje está em reforma há mais de anos, mas tu tem o Margarida Pardelhas, até o Darol que tá atrás da câmera ali, tu tem o Santa Fé, Darol, ali na esquina, né, que se eu não me engano fazem ainda a Feira do Agricultor, e era a padaria municipal de Cruz Alta até um tempo atrás, mas ali foi uma delegacia. E nos fundos ali, diz que tinha um paredão e ele fuzilava os inimigos dele e mandava fatiar os corpos e dava para os cachorros. Ele teria falado uma célebre frase, Rossano. Mas não é bem assim, não. Houve alguns momentos em que vários corpos ficaram espalhados para alguns cantos da cidade e os animais, os porcos e cães, se valeram disso. Então ele fez uma análise, né? Ele disse assim, nunca imaginei que fosse tão bom engordar cães e porcos com carne de gente. Então é uma experiência que ele viveu. Sim. Ele viu também, assim, e ele pegou mal pra ele essa frase. Pegou mal porque como se fosse um sádico, né? Sim, exato. Ficou famoso, inclusive, por essa frase, o José Gabriel da Silva Lima, que hoje é nome de rua ali no Estádio Nacional, né? Aqui em Cruz Alta, e lá em Ijuí também, se não me engano, o Rua José Gabriel, tem lá na cidade de Ijuí. Tem outras cidades também que tem, porque ele também foi dono de uma empresa de colonização que ajudaram a criar alguns núcleos coloniais da região aí, né? Sim. Então é isso. É história, né? E deixar aqui para o nosso ouvinte, né? Você que se interessou aqui, que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. Rossano, para quem quer adquirir os teus livros, e eu faço aqui essa propaganda aqui para o Rossano, porque realmente são livros de qualidade, de história, contam a nossa história, né, aqui da nossa cidade de Cruz Alta, do povo, do que era, que eu digo, é uma imersão, tu lê os livros do Rossano, né,
todos eles, claro, né? Mas eu acho muito interessante esse Os Olhos do General, o Ninho dos Pica-Paus e do Tropeirismo, que retrata muito essa questão toda da Revolução Federalista, enfim, e é uma imersão. Para quem quer comprar os teus livros, Rossano, tem ainda para vender? O Ninho dos Pica-Paus está esgotado já, vai sair uma nova edição pela editora. Havia a possibilidade também de fazer uma edição em espanhol, porque tinha muita gente daquela região da Argentina e do Uruguai que pediu para adquirir esse livro, né? Então havia a tentativa da editora fazer uma versão em espanhol. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Então, mas eu fico muito feliz por isso, porque, por exemplo, Os Olhos do General é um livro que está circulando por vários lugares, várias universidades. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, esse livro é indicado para leitura sobre caudilhos latino-americanos, né? A Universidade de Berkeley, a Brown, da Pensilvânia, e a Universidade de Miami. Então, são dois lugares onde tem muitos latinos ali naquela região, sim. Na Flórida e tudo mais. E o estudo sobre caudilhos latino-americanos é importante, de certo, para eles. Então, esse retrato do Firmino, esse ensaio biográfico que eu escrevi, eu acho que deve ser importante também para... Com certeza. Fernando, só um recadinho aqui, o Francisco Costa está acompanhando, a Sônia de Paula Sieg também, a Gisele, e mais para dar esse recado aqui, da professora Tami dos Santos. Ela diz o seguinte: bom dia, Rossano Cavallari, sempre trazendo uma conversa encantadora sobre história e conhecimento, raiz da nossa amada cidade. Gratidão por tua partilha admirável. De sempre, você é um patrimônio de Cruz Alta. Tami, preciosíssimo. Querida. Beijão pra Tânia, abraço e obrigado por essa gratidão de sempre aí, né, de estar aí me valorizando nesse sentido na literatura. A literatura hoje em dia é muito raro das pessoas assimilarem, ler seus livros. Nós vivemos num mundo tão voraz, digamos assim, devorado pelas redes sociais, que a gente já acorda de manhã, dá uma olhada nisso aqui, de noite tu fica olhando antes de dormir. Então nós estamos com um momento crítico para a literatura, né? Aquele momento de tu pegar um livro para ler, está se terminando isso, cara. Sim. Né? Da mesma forma, como o Darol falou no início ali, eu sou filatelista, coleciono selos. Hoje, eu tive o prazer de ver esses selos. Hoje você não recebe mais uma carta com selo. Não recebe mais. Então foi um momento que terminou. Né? Então veja bem, quem coleciona são selos antigos, essas coisas, mas por quê? O celular matou, o e-mail matou, né? O telefone matou. E é tudo mais prático, mais rápido e mais econômico hoje. Então, veja, aquele tempo uma empresa precisava de uma resposta de uma firma, sei lá o quê, mandava uma carta comercial com um selo, com tudo, tinha que esperar a resposta, levava um mês, 2 às vezes, dependendo da distância. O nosso WhatsApp daquela época era o Telegrama. É o Telegrama. É mais rápido, eu acho. Então, vejam bem, as coisas estão se modificando num ritmo muito veloz, e a literatura eu temo por isso. Embora nós tenhamos ferramentas hoje já digitais para ler num aparelho digital, né? Esqueci o nome o menorzinho, maiorzinho. O tablet? Tablet, isso. Tá na cabeça, às vezes não sai a palavra. Tava aceso o tablet na cabeça. É especial para leitura, essas coisas todas, né? Mas muita gente não se dá bem ler um livro aqui assim. Não, eu não consigo. Para mim, livro tem que ser palpável. Folha, tem que sentir o cheiro do papel. Exato. Coisa mais de alma. Exato. Falar nisso, hoje eu falei uma coisa de alma uma gravação que eu fiz e coloquei. Achei muito interessante. Sobre as pessoas que dão muita atenção para as coisas assim, digamos, das formas, dos corpos e das aparências. E isso a morte vai levar tudo, de todos. Então, procure pelas almas, você as encontrará de novo. Aquela coisa mais de alma. Isso é o Victor Hugo que escreveu, né? Francês, famoso. Eu fiz uma gravação hoje aqui, mais ou menos. Acho que é isso que nós estamos vivendo. Falta um pouco desse sentimento, mais essa coisa mais de alma, né, cara? Não só nas pessoas, mas com as coisas também do cotidiano, né? Puxa vida, um trator passando pela gente, essa modernidade, né? Que a gente tudo vai muito rápido, né? A gente vai junto e não se dá conta. Exatamente. Quando se dá conta, passou.
É tudo muito rápido. E né? aí tu não consegue recuperar mais, né? Então eu ainda sou do tempo da literatura, no livro, no papel, aquele cheiro da tinta no papel me fascina, cara. Sim. Para ler um jornal, para ler uma revista, para ler um... Então é uma coisa meio maluca, né? Mas é assim que eu sinto. Exatamente, é aquela coisa de tu ter na mão ali, de tu poder apreciar. Eu estava comentando com o Darol ontem, né? A gente faz o jornal e eu tô há anos já nessa questão do jornal e tu para ainda e tu olha, cara, ficou legal isso aqui, ficou bonito, olha a qualidade, ou seja, aquela coisa de tu ver, de tu enxergar teu trabalho pronto, né? Eu acredito que deva ser muito disso quando tu faz um livro e tu pega ele na mão, né? Tu vê que todo aquele trabalho, a tua ideia... Para fazer o dicionário de Cruz Alta, que um livro deu quase 600 páginas, segunda edição, homem do céu, como sofri para lançar esse livro. Porque milhões de revisões, e assim mesmo tinha coisa errada, ou faltava gente, e aí no arquivo original tinha gente, no livro já não estava mais. E aí, isso acontece, né? Mas é um livro em construção. Um dicionário ele já nasce incompleto desde o primeiro dia. Exato. Já nasce, porque ali tu lida com biografias, e as biografias se alteram no outro dia. Exato. Ou a pessoa morre no dia seguinte, ou ganha um prêmio, ou faz isso, ou faz aquilo. Tem biografias, tem fatos e coisas. Então vão acontecendo muitas coisas, né? Mas, a princípio, eu acho que a ideia digamos, deixar o registro para a história, um documento dessas coisas daquele momento, né? E eu acho que o livro tem muito disso também. Né? Exatamente, eu falei aqui, dei mais um foco aqui nos Olhos do General, Ninho dos Pica-Paus, mas como eu falei, são vários livros, inclusive você aí que quer, busque também pelo dicionário de Cruz Alta. Tem o antigo da capinha mais bege e tem o novo da capinha marrom, né? E ali tem as figuras de Cruz Alta, os ditados de Cruz Alta, né? Curiosidades de Cruz Alta, então um livro recomendado para você. O dicionário eu recomendo assim, acima de tudo, para você ter na prateleira. Exato. Ter na sua estante. É um livro que a qualquer momento tu pode pesquisar e tirar uma dúvida ali. Geralmente tem o assunto que tu quer. Pode não ter. Sim. Isso é óbvio, né? Mas geralmente tem. Eu mesmo estou tirando minhas dúvidas, às vezes, lá no meu serviço, quando tal coisa, quem foi tal pessoa, o que precisa, aqui está ali os dados oficiais, que foi um quebra-cabeça muito grande para mim. Meu Deus do céu, a gente envelhece fazendo um livro dessa envergadura, assim, envelhece mesmo. Mas o fruto que sai dessa árvore é fantástico. Tem um sabor inigualável. E com certeza, Rossano, tu botou teu nome na história de Cruz Alta também, né? Como tantas figuras aqui da nossa cidade, teu nome hoje está escrito aqui na nossa cidade, né? Como é que eu posso dizer? Fixado na cultura popular. Sou mais um que está aí, né? Para somar, para deixar essa história aí para todos, uma história muito rica, né? Cada um colabora um pouco. Eu fiz a minha parte, eu acho, para Cruz Alta. Exatamente. E agora vamos lá, né? Perfeito, tá aqui então Rossano Vieira Cavalari, nosso entrevistado, né, nesse primeiro bloco aqui do Super Sábado. Rossano, obrigado novamente, é um prazer rever o amigo aqui. Já fazia quase 2 anos, obrigado, fazia quase 2 anos da nossa última matéria, inclusive procure ali no YouTube Fernando Copper, Copper com K-O-P-P-E-R. Fernando Copper ali tem várias matérias que eu gravei, mas tem as com o Rossano. Leia o Dir Blanc falando sobre General Firmino de Paula, nós lá no cemitério falando sobre curiosidade aí de um túmulo, né, que tá lá, que carrega o mesmo nome do Solânio Lopes, que foi o ditador paraguaio, toda aquela misticismo, será que não é? Pesquise lá que com certeza você vai ter conteúdo de qualidade para você assistir, para você se inteirar do assunto. Obrigado, Rossano. Daqui a pouquinho voltamos então com o nosso próximo convidado, meu amigo Tolfo, do Corpo de Bombeiros, faz parte da Força Nacional também e, claro, trabalhou lá nos desastres de Roca Salles e toda aquela grande região. Daqui a pouquinho voltamos, fazemos um rápido intervalo aqui, já estamos de volta. Sicredi, 10 horas e 55 minutos.
FM Cidade. Tudo que você gosta de ouvir em uma única rádio. Nossa cooperação, rádio do campo e a cidade, uma conexão de tradição, modernidade, tirando solução pra quem quer crescer, transformar com união amanhã que já vai nascer. Somos Coprel com energia, telecom, tecnologia. Somos Coprel, inovação que liga o futuro à nossa região. Vamos seguir contigo pra desenvolver, que é nossa missão, nossa terra fazer crescer. Somos Coprel com energia, telecom, tecnologia. Somos Coprel, inovação que liga o futuro à nossa região. Coprel, cooperação que liga você ao futuro. Esportiva Calçados, tudo em materiais esportivos, calçados e confecções. Venha para Esportiva Calçados. Aproveite as nossas promoções e condições de pagamento. Esportiva Calçados, calçados para toda a família e tudo para o seu esporte. Rua Pinheiro Machado 515, telefone 3322-7685. De pneus, geometria, balanceamento, alinhamento de faróis, suspensão, lubrificantes, rodas, baterias e pneus de todas as marcas. De pneus, as melhores ofertas e promoções, as melhores condições de pagamento você encontra na De Pneus, Avenida Plácido de Castro, 300. Telefone WhatsApp 99166-9379 e o telefone comercial 3322-1682. Ideal Informática, venda de computadores e acessórios. Assistência técnica em computadores, smartphones e TVs. Ideal Informática, General Osório 404, Cruz Alta. Banca 21 do Amarildo, tudo na linha de informática como memória, HD interno e externo. Na Banca 21 do Amarildo, você também encontra inúmeras opções em presentes, receptores, celulares, brinquedos, carrinhos, miniaturas para coleção, sempre com promoções para fazer você gastar menos e levar muito mais. Aceitamos encomendas e todos os tipos de cartões. Banca 21 do Amarildo, no Centro Comercial Lenda da Panelinha, na Avenida General Câmara 795, telefone 99140-2024. FM Cidade. Tudo que você gosta de ouvir em uma única rádio. FM Cidade. Rádio de verdade. É hora da hora. 10 horas e 58 minutos. Assine e anuncie. Jornal Tribuna da Cidade, um jornal semanal, todas as sextas-feiras. Circula em 13 municípios do Alto Jacuí. Telefone 55991 88 77 78. Cidade.
gaiteiro, campeio meus cocos, rodeio a guaiaca e o carro da butaca, reluz do candeeiro. Já entro pachola, compartilhando a ficha, imagina minhas bichas, um olhar de soberano, ou direito a copa, o duplo algibeira, e tá feio a poeira, na base do chapéu, falqueiro no trote, capricho no trote, já armo meu trote pra uma bandeira, o gaiteiro bueno, de canha sem charca, meu peito monarca, me vou pra vaneira. E assim se baila no sul do Brasil, na vagarina, tchê. Sou de pouca troça, me agrado entreveiro e até buchicheiro, conhece meu jeito, tirando o retoço, cordiona e guitarra, e o gosto por par, não tenho defeito. Pra o meio do baile, arrasta a chilena, a noite é pequena, bombeando as mulheres. Se acaso puder, a mais linda eu peneiro, e a barba que eu quero, pra arrastar o pé. Vaquejo uma prosa, capricho no trote, já armo meu bote pra uma bandeira. O gaiteiro bueno, de canha sem charca, e eu feito monarca, me vou pra vaneira. Assim nós bailamos no Paraná, né, tchê? E em Santa Catarina também, né, tchê? No assoalho vermelho do chão coral, eu danço embalado nos braços da China, esqueço da lira, pendenga e peleia, quando ela rodeia, me alisando as crinas. Já na outra marca, aquece o assunto, comigo vai junto, na prosa que ensino. É certo, namoro, no fim da noitada, é carga dobrada, num pingo tordido, vaquejo uma prosa, capricho no trote, já armo meu bote pra uma bandeira. O gaiteiro mesmo, de canha sem charca, meu peito monarca. Esse é o nosso povo gaúcho, o sul do Brasil. Identificação. Você ouve ZYM 495. Rádio Cidade em 98.3 MHz. Canal 252. Uma empresa afiliada à Associação de Radiodifusão Cidade Cruz Alta. Cruz Alta, estado do Rio Grande do Sul. É hora da hora. Hora certa. 11h04. E nós voltamos com o segundo bloco do Super Sábado, trazendo aqui um baita parceiro meu amigo Flores, soldado Flores, aqui do Corpo de Bombeiros. Tive o prazer, o privilégio, a honra aí de servir junto no Exército Brasileiro, aqui na Escola de Aperfeiçoamento Sargento das Armas com o Flores. Na época a gente falava de tonfo, né? O tonfo. E tive também a grande satisfação de entrevistar um amigo em 2022, 2021 ou 22? 22, ou seja, passa rápido o tempo, né? E nós agora voltamos aqui para conversar um pouco com o Soldado Flores, bater aquele papo bacana, falar um pouco sobre as experiências. E eu acho isso muito importante, Flores, quando a gente traz para dentro das rádios, né? Falar um pouco sobre a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil,
mas eu me refiro, quando eu falo falar um pouco sobre brigada, sobre as forças de segurança pública, porque atrás da farda tem um ser humano. E muitas pessoas, às vezes, apenas cobram da Brigada Militar, cobram da Polícia Civil, cobram do Corpo de Bombeiros, mas não conhecem, muitas vezes, quem que é aquele profissional que está trabalhando ali. Do próprio Exército Brasileiro, e eu acho isso importante, a própria questão da experiência que vocês têm. Eu me lembro quando a gente serviu o quartel, e a gente foi fazer o treinamento no SICA, tu era da turma de agosto, né? Eu entrei na turma de março. E eu me lembro... A gente foi fazer o treinamento do SICA, bem no inverno ali, e a gente jovem, né, 18 anos, aquela coisa de, já tava aprendendo a receber ordem, pra falar bem dessa forma, né. E eu me lembro que eu comecei a respeitar muito mais os nossos praças, os sargentos, os tenentes, no SICA. Quando eu pensei, puxa vida, se eu que sou soldado, tô no campo de ralo, tô achando difícil, imagina esses caras que se formaram ali, que passaram um bom tempo só na formação antes de vir para cá. E a gente começa a entender aquele ser humano que se especializou. E a minha satisfação de ter um amigo hoje aqui, e falar um pouco da tua história de vida, do teu trabalho, né? Antes de mais nada, bombeiro militar, mas também integrante da Força Nacional. Exatamente. Né? Ou seja, eu vi uma foto, tu postou um dia com uma não sei se era uma metralhadora, um fuzil, o que era? Um fuzil 5.56. Eu pensei, mas esse cara saiu dos bombeiros, onde é que ele tá? E aí tu me falou, não, Força Nacional. Eu disse, poxa vida, né? Ou seja, eu te conheci lá há 15 anos atrás. 15 anos atrás, né? Uma jornada já. E acompanhar o teu crescimento dentro do Corpo de Bombeiros, né? Dentro da área militar, é uma grande satisfação. Tolfo, eu tô em mania de chamar de Tolfo, né? Soldado Flores. Eu vou chamar de Tolfo aqui, porque era como eu conhecia o Soldado Flores. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história. Tu foi pro Exército Brasileiro. Como é que nasceu essa vontade de ser bombeiro, de permanecer dentro da área militar após o ano de ralo, como a gente diz no quartel, né? O ano do soldado efetivo variável. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história. Como que o soldado Tolfo se tornou o Soldado Flores do Corpo de Bombeiros? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, que foi mais ou menos era o sonho de criança, né? O cara sempre olhando filme, o cara olhava, desde entrar no exército. Tu queria servir o exército? Sim, também. Era aquela onda de como cidade pequena, na época também, como nós estamos falando isso de 2007. 15 anos atrás. 15 anos atrás. Tipo, antes disso, a informação não era muito que nem hoje. Cara, dá pra ver a juventude já até de cidade pequena, já tem mais um acesso à informação muito grande. Sim. Uma carga de informação muito grande. Então eles já sabem mais o que acontece. Nós, na época, não sabia. Tipo, lá em Pejuçara, só se alistava pra fazer o juramento da bandeira. Tu era de Pejuçara? De Pejuçara, eu de Pejuçara, sou natural de Pejuçara, moro lá agora também. E... em 2007 foi o primeiro ano que o pessoal de lá começou a servir, se alistar lá e servir. Eu pensei, pô, é uma janela para mim ir. E daí, mas daí é aquela situação que não sabia como funcionava, não sabia, assim, vou entrar como lá. Queria ir pro quartel, só sabia isso. Chegamos também, se eu me lembro, nós conversamos, às vezes encontramos o pessoal aí pela rua, aí pela cidade, o pessoal também que serviu com nós. O cara, quando vê, esse cara chega todo perdido. O cara não sabe, assim, não sabe ser militar, não sabe se portar como militar. Então, daí, e agora eu como bombeiro, assim, participo de alguns cursos de formação. Se eu ver, tipo, o trabalho, às vezes, que o pessoal tinha com nós também. Sim, até para moldar, né? Pô, tem que moldar esse pessoal de 18 anos. E entrei também, comecei a conhecer, comecei a ver que era aquilo que eu imaginava e que era melhor. Sim. Era melhor ainda. Comecei a ter também, eu falo sempre que eu tive muita felicidade quando entrei no exército, que eu conheci bastante pessoas boas. Sim, exato. Até eu sempre falo uma coisa, tipo, às vezes todo mundo escuta aquela história, o exército não, vai lá, o pessoal passa um ano perdido. Só fazendo faxina, né? Essa conversa. Né? Daí eu tenho uma percepção minha. Se tu é uma pessoa boa, tu só vai melhorar. E se tu é uma pessoa ruim, tu só vai piorar. Então, no exército, ele não vai fazer tu piorar, não vai fazer tu melhorar. Mas não vai fazer a pessoa... Mas se tu é uma pessoa boa já, você é uma pessoa... Você vai ser melhor. Se você é uma pessoa ruim,
Então, infelizmente, pô, você vai piorar, você vai Exato. ver só coisas ruins. Sim. Eu tive muita felicidade de conhecer, assim, até a nossa turma era muito boa. Era. Tanto que dá pra ver, nós, assim, dificilmente, tipo, contando as duas turmas, dá quase 300 Exato. 300 pessoas. Foram 4 turmas em 2007, porque a gente entrou, era o Alfa e o Bravo, vocês eram o Charlie e o Delta, né? O Charlie e o Delta, é. Uhum. Então, e dificilmente, assim, ó, tem pessoas que faz anos que eu não vejo. Então, o cara encontra. Assim, ó, às vezes fala, assim, ó, esses tempos, quem é que fazia que eu não encontrava? Eu não me lembro quem que fazia tempo que eu não encontrava. Ou também comecei a... Passei aqui na cidade, tava passando até de viatura. Olhei. Né, e aí, como é que tá? Tranquilo. Pô, já vi os caras tudo já. Pai de família. A gente envelheceu, né? Com uma profissão já bem, né? Daí, aí essa teoria que eu tenho, né? De que se você é uma pessoa boa, você vai melhorar. Ver o pessoal tudo bem. O pessoal, tudo umas pessoas boas, né? Então, daí lá eu conheci também, assim, até nas partes sargento e oficiais, o pessoal me direcionou, assim, ficou, tu enganjou, eu enganjei. Tu era de qual setor mesmo? Eu era do curso de infantaria. Sim, eu digo, mas tinha sessões, né? Por exemplo, eu tava no S3, tu tava em qual sessão? Eu trabalhava na Divino Ensino. Tá, lá na Tenente Souza Lima, se eu não me engano. Esses caras aí, tipo, Tenente Souza Lima, Major Sampaio, exato. Capitão da Silva. Isso, era atrás, né? Hoje o pessoal, a maioria, tipo, hoje já tá em final de carreira. Sim, muitos se aposentaram, né? E tem o Sargento Rec, hoje é subtenente, tá ali ainda. Eu conheço, eu vou dar combate a incêndio pro secreto, eu falo com... ainda tem o Sargento Ivanir, que foi um sargentante, hoje é capitão aposentado, o cara conversa com esse pessoal. Esse pessoal me deu uma direção muito boa. Diz, tu enganjou agora. Daí... A partir de agora, o que tu vai fazer? Pô, tem isso. Eu falei, cara, vou começar. Porque as pessoas, elas acham que o fato de tu enganjar agora tu estabilizou no quartel, não precisa fazer mais nada, né? Não precisa fazer nada. Não, é uma luta ali no enganjamento. Daí tu fala, pô, tu tem 7 anos, cara, pra tu fazer tua vida. Então, um pouco que tu vai fazer. Tal. Daí eu, vou fazer uma faculdade, comecei a estudar. E daí tu começa a ter uma consciência a mais, que até eu passo, assim, até pros meus familiares mais jovens lá, tipo, se acostuma a estudar agora. Exato. Se acostuma, isso aí vai fazer diferença lá na frente. E comecei a fazer faculdade, e aquela rotina de cansativa, tipo, manhã, tarde, estudar à noite. E tem que ir. Ficou quanto tempo na IASA? Fiquei 5 anos. Saí pra entrar no Corpo de Bombeiros. Sim. E já tava com 5 anos, e os caras daí me falaram, vai ter curso pra Brigada Militar. Eu pensei, vou tentar fazer. De 2009 eu não consegui fazer. Porque na época a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros era um só, era né? um só. Até a farda era parecida, né? Tinha toda E de quando eu entrei, foi o primeiro concurso em anos que saiu separado. Saiu separado, né? Saiu tua entrada no site da Brigada e já saía. Tinha o concurso para policiamento ostensivo, que chamava QPM, né? Qualificação Policial Militar. Tinha a 1 e a 2. A 1 era o policiamento ostensivo, que é a Brigada Militar, e a 2 era o Bombeiro Militar. Na época, os bombeiros e a Brigada ainda eram juntos. Eram juntos. Em 2016 se separou. Sim. Aí eu fui e me inscrevi. Vou escrever. Eu sou filho de bombeiro, né? Meu pai é bombeiro. Sim. E daí ficou, cara, me criei dentro de Corpo de Bombeiro. Sim, vendo. E de tanto que às vezes era uma coisa muito interessante quando eu vim pra Cruz Alta. Lembra bem do teu pai fardado ainda, ali, chegando em casa? E o pessoal que saiu do curso lá entrou nos bombeiros, saiu do curso e entrou para atuar em 92, 93. Eles foram comandados pelo meu pai e eles eram os meus veteranos agora. Sim. Eu era subordinado a eles. A vida é uma história, né? E eles me conheceram o garoto. Então, assim, é bom ver esse ciclo, né? Exato. Daí eu falei, cara, vou fazer. E daí vinha aquela rotina daí, vai estudar para concurso. E fazendo faculdade, estudando para concurso. E aquele cobertor curto, né? Sim. E daí tudo é dinheiro. Porque tu trabalhava, tu tava no quartel, tu tava estudando na faculdade, ou seja, pegando... Porque tu tirava serviço também, né? Ou seja, então tu tinha que estar conciliando aquilo ali, né? Ao mesmo tempo que tu tinha um curso na faculdade, trabalhava no quartel, tu ainda tinha que estar papirando pro curso de bombeiros. E daí, tanto que era aquela que também, como eu falo, tipo, até vim de casa isso, que o pai e a mãe sempre falavam, tem que se esforçar. Exato. Tipo, não nasceu um berço de ouro, eu tenho que estudar.
Sim, Tem que estudar e tem que ir atrás. Sabe? Vai cair, vai ter que se levantar, vai ter que estudar. A vida é assim. Então, foi lá, fez a inscrição. Fui. E como é que foi eu fui receber a notícia? Não, né? não sabia, assim, agora vou ter que arrumar. Nunca tinha, tipo, concurso. Eu nunca fui de fazer concurso. Sim. E eu fazia faculdade, a minha ideia era sair do exército formado. Sim. Sair formado na faculdade, até eu tinha meio tudo programado. Eu ia sair na época em 2014. Ia sair em agosto de 2014, ia terminar a faculdade em dezembro de 2013. Eu pensei, eu tenho mais meio ano para mim procurar algo. Sim. Ou fazer uma pós, uma especialização. Sim. Então, eu tenho mais meio ano para. Minha ideia era essa. O cronograma estava bem certinho, bem ajustado. certinho. De 2012 saiu, eu fiz, eu comprei uma apostila do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E pela internet, e vim de começar pela bibliografia do edital. Sim. Estudar. Foi isso. E também, daí é aí que eu vejo também, eu sempre gosto de dar os méritos a quem me ajudou sempre, assim, sabe? Eu sempre gosto de ser grato às pessoas que me ajudaram. E o pessoal também, o que tu precisa? Pô, daí o que precisa? Daí preciso de uma Constituição Federal. Pô, vai lá e pega. Pô, daí eu me lembro o Sargento Dias. Porque a IASA tem uma biblioteca lá, na época o Tenente Carol cuidava. Vai lá e pega uma. E daí o Sargento Dias, não, pode pegar uma lá. Daí tá. Daí, às vezes eles pegavam pra mim. Constituição Estadual. Daí também, eles pegavam na internet, imprimiam, tá aqui uma Constituição Estadual. Legislação básica, vamos ver o que precisa. Então, eles iam lá imprimir pra mim. Que legal. Estuda. E na nossa época, Xerox era caro. Era caro, Então, eles, assim, então por isso, assim, eu tive uma felicidade muito grande, cara. Os caras, vai estudar. Queremos que tu estuda. Claro. Eu fui, passei. E como é que foi, claro, eu imagino a emoção de passar, mas sair do quartel ali, porque tu cria uma família ali. Uma família de 5 anos, assim, até hoje, assim, a maioria do pessoal que serviu comigo no curso de infantaria lá, ainda converso. Claro, tanto é que nós ali nos tempos de recruta também, sabe? Eu sempre gosto de manter esse vínculo com o pessoal, que é muito assim, a amizade era muito boa. Sim. Também era, assim, até bate aquele, será que eu tô... Será que não eu fico? Será que eu fico? Mas será que é certo eu ir? O cara fica assim. Sim. Mas é mais aquele saudosismo, né? Exato. De sair, daí... Mas é muito bom, daí é um ciclo que se encerra, outro ciclo que... E daí vai para um outro curso de formação. Foi lá, daí chegou... Tu lembra do primeiro dia no Corpo de Bombeiros? Sim, eu fiz meu curso em Taquara. Tu fez o curso... E como é que é a sensação, assim, de falar, cara, eu tô nos bombeiros. Daí depois que passa o curso um ano ali, o cara chega aluno militar. É um recruta como se fosse um recruta. Um recruta do exército. Assim, não tem nada de... Assim, essas coisas folclóricas que não tem nada. Aí quando tu vai aprender a ser bombeiro. Sim. Pessoal, uma carga muito grande de informação, tem muita área, meu. E depois sai. E também, no Corpo de Bombeiros também eu tive muita felicidade de trabalhar em lugares bons. Assim, eu posso falar por mim, assim, caí em Lagoa Vermelha, daí pra trabalhar. Hoje tu tá com 10, 12? 11 anos. 11 anos de bombeiro já. Fiquei 5 anos em Lagoa Vermelha também, um lugar muito bom de trabalhar. Lugar, assim, o efetivo era muito bom, assim, bem acolhido, até também de outro cara... Vim transferido pra cá também, o cara ficava com o coração, é tão bom servir lá. Exato. Sabe? Tanto que se não desse essa transferência, eu já tava vendo até casa pra comprar lá, que eu ia ficar por lá. E daí vim pra Cruz Alta. Daí tô aqui também, até hoje vim em 2017 pra cá. 17? 2, 19, 20, 21, 22, 23, são 7 anos. 7 anos, vim em 2017 pra cá, e já, que nem nós conversamos, tipo, o pessoal de 2012 da minha turma, né? Nós já estamos... Mais pra aposentadoria do que pro começo. E isso que eu te pergunto, assim, a gente falou que tu entrou no quartel, né? Aprendeu e eu sempre ouvi falar que o Exército Brasileiro ele é uma escola. E de fato nós servimos numa escola, né? Como é engraçado a situação. E eu digo por mim, assim, o Exército Brasileiro para mim foi uma escola de vida, né? Tudo que a gente aprendeu lá, claro, como tu falou, se tu é bom, tu vai ficar melhor. Eu já vinha do tempo de ter que fazer a faxina em casa para ajudar a mãe, ter que ajudar a carpir o pátio para ajudar né? Então, o fato de entrar no Exército para mim não foi uma novidade. Foi uma novidade no sentido de aprender
a ouvir ordens. Exatamente. Tipo, tu tem o teu lugar, tu tem o teu superior, né? Então, esse ponto pra mim que foi o mais difícil, nesse ponto, assim, pô, eu tô num lugar agora que eu tenho que aprender a ouvir e baixar a cabeça, né? Isso pra mim foi complicado. No demais, pra mim foi muito fácil. Mas, tu entrou nos bombeiros, e como é que foi a questão da Força Nacional? Para quem não sabe, a Força Nacional, tu pode me corrigir se eu estiver errado, ela é uma força à parte formada por militares do Brasil inteiro. Exatamente. E esses militares são designados a missões em que o governo federal acha que tenha que ser feito naquele ponto. Seria basicamente isso, né? Tu pode me corrigir. Como é que foi entrar na Força Nacional? Como é que nasceu essa vontade? Porque ali tu também exerce funções diferentes dos bombeiros. Porque, claro, tu tem todo o teu profissionalismo, mas tu também pega em armas ali. O bombeiro, ele é militar, obviamente. Vocês podem portar armas, se vocês quiserem tirar um porte de arma, vocês têm o direito, né? Nós temos o porte de arma. Isso, exato. Mas, isso que eu digo. Então, os bombeiros, eles têm, obviamente, contato com o armamento, mas ali tu tem contato com o armamento direto, né? Tu tá exercendo aquela função também. Como é que foi entrar na Força Nacional? Começa por aquela ideia que... Também voltando um pouco ao exército, de servir com o pessoal que era muito operacional. Então eu tinha aquela ideia de, cara, pô, tipo, na sessão que eu trabalhava lá, todo mundo era PQD. E tinha 13 mestres de salto. Os paraquedistas? Os caras eram Guerra na Selva. Sim. Era o Guerreiro de Caatinga. Montanha, resgate. Os caras eram... E eu pensei, cara, quando eu entrar quando eu passei nos bombeiros, quando eu entrar nos bombeiros, eu quero ser isso. Eu quero trabalhar em função, eu quero estar assim, o que acontecer, sabe, eu quero ir ajudar. Não quer se acomodar. Eu quero ir ajudar, eu quero fazer, eu quero estar esse curso. Tanto que até hoje tenho essa ideia, sabe? Tem cursos que eu tô almejando, sabe? Tem cursos que eu tô almejando. E quando abriu 2021 para ir para a Força Nacional, primeiro abriu uma operação Guardiões do Bioma, que era para ir para a Força Nacional específico para incêndio florestal. E eu me inscrevi para essa. E abriu 3 edições, e na minha edição que eu fui, eles mudaram e fizeram uma edição, em vez de edição só para incêndio florestal, eles fizeram uma regular, que tanto para a parte de defesa civil e busca e salvamento, quanto para a parte de garantia da lei e da ordem. E deu porque não, eu vou igual. Falando de uma forma leiga, quase um brigadiano. Ser um policial. Que o policial ia fazer lá, tipo, nós ia ser apto a fazer. Claro. E fiquemos 22 dias lá em qualificação. Com militares de diversos estados. De diversos estados. Assim, tinha, acho que de todos os estados. Troca de experiência top of mind ali. Bom, que tu conhece realidades diferentes de CBM. Eu já tinha uma realidade antes que eu fiz o meu curso de sinotécnico, que é o curso de busca e resgate com cães. Fiz em Xanxerê, cidade de Santa Catarina. De lá eu conheci, fiz com o pessoal de 4 estados. Tinha Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então já tivemos um contato muito grande com outras corporações. Lá foi mais ainda, o leque se abriu mais, vimos a realidade. Vimos a realidade de policiais de outros estados. Pessoal muito qualificado, assim, em missões reais mesmo. Pessoal que... Onde o estanho pega, como dizia o Tenente Souza Lima. Exatamente. E daí o pessoal, assim, com missões cumpridas, assim, dentro da força lá. Foram para Brumadinho, foram para Mariana, foram para aquele tornado que deu Moçambique. Então a Força Nacional é isso, é um grupo para ajudar tanto o Brasil na parte de busca e salvamento e garantia da lei da ordem. Uma tropa de elite ali. Como as forças amigas, como as nações amigas. Pedir algum apoio pro Brasil, manda os militares da Força Nacional. Era quase o Pelópis do quartel. Exatamente, assim, salvo as proporções, era isso, sabe? Depois que eu saí, o cara fica apto a voltar. Essa, que eles chamam a INC. Que é se eles chamarem agora, tu pode se candidatar e vai. E vai. Se eles podem chamar, como você pode optar por ir para lá, mas ele tem que passar pelo aval do governador do estado. Tem isso? Sim. É rigoroso. Sim, ele não é, ele tem que... Porque tu sai do âmbito estadual e vai para o âmbito federal. Federal, exatamente. Então... Também a minha ideia, né? O pessoal, eu quero ir passar
uma temporada, é por temporada, né? Você fica renovando por um ano. Tipo no exército ali, que tu vai renovando o engajamento. Sim. Vai renovando, fica as temporadas de um ano. Então a minha ideia ainda é ir ainda ficar um ano lá. Sim. E aí eu te pergunto, né, e eu acho interessante porque, como eu te falei, o que me chamou a atenção foi justamente aquela foto que tu botou no Stories, né? Aquela época justamente eu olhei e disse, e a farda diferente também, né? Era uma farda camuflada, se não me engano, meio cinza. Camuflada, tipo mais ou menos que era um pouco parecido com a força a antiga farda da Força Tática da Brigada Militar. Do POI, do GOI ali, né? Eu não sei se são essas nomenclaturas. E eu achei interessante que eu disse, que legal, né? E aí a gente começou a conversar, na época até fiz uma entrevista contigo. E aí, há uns meses atrás, acho que 3, 4 meses atrás, já, o tempo vai passando rápido, eu me lembro que tu me falou, né? Me mandou uma matéria que, inclusive, eu publiquei, se eu não me engano, até em Caxias do Sul, essa matéria, né? Pela Rádio Caxias, lá, da operação que vocês foram fazer ali em Roca Salles, aquela região ali que teve... Vale do Taquari. Vale do Taquari, né? Justamente a gente teve, acho que em setembro do ano passado, aquele ciclone extratropical, que foi algo inesperado, né? E de umas proporções absurdas, né? Que a gente acabou acompanhando. E vocês foram para lá. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa experiência, porque a gente aqui, né? Eu falo a gente no sentido, nós, população civil, né? Não somos militares, a gente assiste pela televisão, né? Então tu vê lá, claro, o jornalismo também foi muito presente nesse ponto, mas a gente assiste, né? Um exemplo, eu tô vendo ali aquela família sofrendo pela televisão, né? Eu tô vendo aquela destruição pela televisão, e a gente que tá aqui desse lado da telinha, a gente não tem essa dimensão do que foi aquilo. Como foi trabalhar? Vocês foram como bombeiros ou como Força Nacional naquele momento? Não, fomos como bombeiros. Como bombeiros. É a situação do Estado. Que dentro do Corpo de Bombeiros tem a Força de Resposta Rápida. Que é para atuar nesses grandes sinistros. Mas é uma organização, não é uma tropa de elite, nada. É uma organização que eles fizeram já para se organizar mais rápido nesses eventos. Quase que quando tocava o PDA no quartel. Todo mundo. Aí já tem as equipes nas regiões. Sim. A equipe região, nós aqui somos os 12 BBM. A equipe do 12 BBM, do 12 Batalhão de Bombeiro Militar, vai uma equipe para lá. Eu fui um dia depois. Então, assim, eu fui um dia depois que aconteceu isso. Foi no início, então, né? Eu peguei o cenário de guerra. Então, com a força de resposta... Qual cidade foi? Roca Salles? Eu fui em Roca Salles. Roca Salles. Eu fui 2 incursões para lá. Eu fui uma essa aí, e depois, uns 15 dias depois, eu fui novamente. Então, eu peguei as duas fases lá. A primeira, que era o cenário de guerra. Tu ainda tinha corpo no meio, enterrado. Chegaram a pegar esse tipo de situação lá? Pegamos. E muito lugar ilhado ainda. E já quando já estava um pouco mais estabilizado. Que foi a segunda vez daí. A segunda vez. E também o pessoal fala muito nessa... Por isso que eu queria, tipo, quando eu falei, ia vir mais 3 colegas que acabaram não conseguindo vir, que também foram atuar. Eu não fui sozinho aqui de Inclusive um abraço para eles, né? O Terra, o Dutra e o Arthur. Exato. Terra, Dutra e Arthur, um grande abraço para vocês, nossos amigos e heróis de farda aqui do Corpo de Bombeiros. E claro, fica aberto o espaço quando essa gurizada quiser chegar aí, tomar um cafezinho, falar sobre essas experiências, né? E aí foram. 4 bombeiros, então. 4 bombeiros. Daí fomos, a equipe. Também tem o pessoal de Juí, que foi também. Foram todos juntos, daí? Sim, da equipe sempre de 4, na Força de Resposta. Daí um sargento, 3 soldados, que vão atuar, todo mundo sabe atuar do mesmo modo, vão tudo sincronizado. Sim. Então, a Força de Resposta Rápida foi mais ou menos formado para isso, né? Todo mundo vai saber atuar do mesmo jeito. Exato. Né? A organização para ser a organização já. Sim. Chegamos com o nosso material e foi aquele cenário de guerra que nós falamos, parecia, na minha cabeça, o cara chegava lá e dá aquelas imagens de bombardeio, o cara vê tudo destruído, sabe? O pessoal meio que na rua, o pessoal com barraca na frente de casa, sabe? Então, barraca na frente de casa lá. Cozinha improvisada. Tirando tudo, tirando o rodo. Nós chegamos lá, assim, tinha casa de 2 pisos que tinha lama no teto do 2º piso. Tá louco, tio. Isso é surreal, né? É uma coisa que se tu... Em todos os teus anos... Porque se tu tá com 12 anos de bombeiro, então tu tava com quase... Tu tava com 11 anos de bombeiro. Né? Eu já atuei acho que esses grandes eventos, acho que uns 6. E não tinha visto assim as proporções que nem aquela. Sim. Também 2 eventos que eu... Ano passado, foi uns 2 eventos grandes que eu atuei
Esse e o tornado que deu em Sede Nova. Perto da Argentina, tu falou aí, né? Eu nunca tinha visto também um tornado fazer o que fez naquela cidade. Assim, já tinha visto tornados passar. Sim. Mas que nem aquele. E até o pessoal que era mais antigo e tinha mais experiência falava, cara, que nem esse não tinha vindo ainda. Sim. E daí deu 2, 3 meses, deu esse no Vale do Taquari. No Vale do Taquari, que foi um ciclone extratropical, né? E aí vocês chegam lá naquele momento, aquela situação, aquele caos, eu acredito que tinha também mais outros bombeiros trabalhando lá também, né? Tinha de todas as regiões. De todas as regiões, né? E como transpor naquilo lá, porque eu me lembro uma foto que tu me mandou, acho que era vocês meio de longe, vocês caminhando, indo, né? Alguém tirou uma foto, acho que por trás, se eu não me engano. E eu sou muito observador em relação a olhar, eu gosto numa foto olhar o ambiente, o que está acontecendo, né? E eu me lembro que tu olhava aquela foto, aquilo ali parecia uma operação de guerra, aquele negócio, né? Chegamos lá, geralmente quando o cara vai atuar num cenário, às vezes você pede pros ribeirinhos, pros locais lá, se eles têm alguma foto do local como era antigamente. Porque tu via, era só aquele... Pra vocês terem uma ideia do aquele reto de lama. Exato, foi o que me chamou a atenção nessa foto. Parecia que nunca tinha tido nada ali. Daí nós pegamos a foto até pra quando, consequentemente, depois veio o pessoal do canil com cachorro pra largar, pra nós ver como é que era aquele cenário. E era uma lavoura normal. Sim. Um declive, aclive. E nós via só aquele reto de lama. E caía Parecia que tinham passado uma rio Taquari. Sim. E o pessoal falava, o rio Taquari não. O rio Taquari ele subiu em média de 10, 12 metros, se eu não me engano. Sim. Então não tinha nem como largar barco. O barco era só de raft, porque tu não conseguia andar de barco com motor. A força muito violenta. Muito violenta, muito violenta. Então... assim, foi uma situação que perdurou por um bom tempo. Sim. Assim, foi um mês meio que naquilo ali, né? Uma coisa... E até assim, é um cenário de... que eu ver as pessoas desoladas. Ver as pessoas desoladas, que tu tem que dar um norte pelo menos pra família. E eu me coloco no lugar de vocês, porque vocês chegaram lá e tem toda essa pressão, né, da população que está procurando um ente querido, da família que perdeu tudo naquele lugar, ou seja, vocês não estão apenas lidando com a missão, porque vocês são seres humanos, né? Vocês estão lidando com toda uma pressão que existe em volta ali. Exatamente. E nós também temos isso, e isso é um sentimento do bombeiro que vai atuar nesses grandes eventos, assim, principalmente que envolve pessoas. O cara vê assim, é uma questão de honra tu dar um norte pra família. Tu dá uma resposta pra família. Então às vezes eles sabem que não vão encontrar com vida, que não vão, mas tu tem, não, nós falávamos entre nosso grupo, não, pelo menos, vamos ter que dar dar esperança, levar a esperança também. Vamos fazer, nós fazíamos em média 20 km por dia caminhando na lama. E o cansaço, porque é lama, né? E daí, às vezes você vai sentir o cansaço de cada equipe da Força de Resposta atua 72 horas. E depois vem outra. E vai indo revezando. Vai revezando. Às vezes tu vai sentir o cansaço depois das 72 horas. Tu tá lá, sabe? E chegaram vocês mesmo a encontrar corpos no local lá? Nós, no primeiro dia, nós encontramos um idoso. Do senhor na comunidade Alegre. No meio dos escombros, de Alegre, na comunidade Roca Salles, na linha Alegre. E ele tava na lama. Até ele tava um pouco na superfície, assim, e apareceu a calça dele. Então, quando nós recém chegamos em Alegre. Sim. Mas no primeiro dia, que quando tava aquele cenáriozão de guerra, aí depois foi vindo a sequência. O pessoal foi... E os cachorros acharam, quando começou... dá para largar os cachorros, né? Que a lama secou um pouco. Daí os cachorros acharam bastante também desaparecidos. Os cachorros, tu fala do Corpo de Bombeiros mesmo. O Corpo de Bombeiros tem cachorro. Sim, eu achava que era só a brigada que tinha. Não, tem também especialista em busca em buscas. Sim, que interessante. E tem os cachorros que são especializados em buscas de desaparecido e tem os de busca em cadáver. Sim. Então, e é pessoal assim, gabaritado, pessoal muito técnico, muito especializado aqui, com muita experiência também.
Eu conheço, eu também sou cenotécnico, né? Então eu conheço o pessoal, assim, o pessoal também uma experiência que foram para Brumadinho, foram para Mariana. Já tinha uma bagagem, claro. Assim, deram uma ajuda ali, também já chegaram com uma bagagem de outros desastres, né? Sim, exato. Então isso dá uma grande diferença, né? Que o pessoal, tipo, do CBMRS é muito qualificado, né? Eles vão em muitos outros desastres nos estados vizinhos. Exato. Então, daí chegam com essa bagagem aí que só soma. Sim. Mandar um grande abraço aqui ao Juarez Spanenberg. Parabéns, meu amigo Fernando. Ótimas entrevistas. Você pode mandar o seu recado aqui pelas nossas transmissões do Facebook, na página da Rádio Cidade. Falando, né, especificamente nessa questão, vocês chegam lá, ficaram quantos dias naquele momento ali trabalhando direto? 3 dias. 3 dias a fio ali. E ficamos 3 dias, você fica de praxe, fica 3 dias, cada equipe da Força de Resposta fica 3 dias e vem outra. Aí retorna pra base, no caso? Retorna para uns quartel, espera ser acionado de novo. Porque, né, nós deu uma janela de 10, 12 dias para nos retornar. E aí vocês voltaram de novo, né? E eu me lembro que naquele tempo ainda estava chovendo pra caramba. Isso dificultava bastante. Acabava não secando o local. Acabava o rio não diminuindo, então não tinha como nem largar mergulhador lá, não tinha como... Se eu não me engano, inclusive, o rio Jacuí, que passa aqui na cidade de Espumoso, todo o rio Jacuí deságua lá no Taquari, lá embaixo. E eu me lembro que aqui em Espumoso a gente estava fazendo algumas matérias, o rio Jacuí muito acima do limite, tanto é que havia o projeto para ser construída a orla do Jacuí em Espumoso. Esse projeto foi completamente cancelado, a verba pública realocada para outros setores, porque se percebeu ali que não teria nem como construir uma orla do Jacuí aqui, se cada vez que tivesse um evento climático dessa magnitude, tudo iria por água abaixo, né? E o rio Jacuí que deságua no Taquari, ou seja, todos esses nossos grandes rios acabam represando todos lá embaixo. Lá embaixo. O rio Taquari. Aí imagina... Que também, daí foi relatos dos moradores lá, dos nativos locais, que teve vaca marcada de um agricultor lá que foi achado em Porto Alegre. Capaz de... Que saiu na correnteza. Sim. Que acaba sendo, acho que no Guaíba lá. No Guaíba, foi achado lá. Então, imagina... aí era muito, muito forte. Tanto que desse senhor que foi o primeiro achado lá na Linha Alegre, foi assim, uma coisa absurda. Tu vê eles falando de 2 casas se colidirem assim num redemoinho e desaguarem no Rio Taquari. E também teve uma senhora dessa Linha Alegre que ela foi achada na cidade de Roca Salles, que é uns 15 quilômetros. O corpo que ela foi não, ela é viva. Viva? Ela foi achada em cima de uma casa daí. Que foi arrastada. E ela foi em cima de um zinco. Daí também a irmã dela caiu. Sim. A irmã dela caiu nesse redemoinho e ela foi. Então, a irmã dela faleceu e ela acabou tá desaparecida. Sim. A irmã dela, e tinha mais um homem, que não me lembro. Essa aí ganhou uma segunda chance de vida, né? Ela foi achada e foi resgatada por uns colegas. Então, em cima do telhado. Em cima o que mais te chamou a atenção nessa missão em Roca Salles? Foi a destruição. Assim, tu via a força da natureza. Que via se nós podemos construir... Esse tornado que tu mencionou foi antes desse acontecimento? Esse que tu presenciou, que tu até comentou que os veteranos diziam que nunca tinham visto nada igual, foi antes... Esse foi de 7/9. Esse foi uns 2, 3 meses atrás. 2, 3 meses... foi agora, então. Foi 2, 3 meses antes... Não, foi 2, 3 meses antes do Vale do Taquari. Isso que eu digo. Já naquela oportunidade, tu tinha ficado chocado com aquela destruição. Dá pra dizer que foi na mesma magnitude ou pior? Não, foi um pouco menor. Que o Vale do Taquari não teve precedentes ainda, eu não vi assim. O tornado foi pior, né? Não, o extratropical. Entendi. Foi o pior, assim, que tu já viu. Foi o pior. Não, vê se foi em sequência. O cara via, tinha visto lá em Sede Nova, o cara não tinha visto ainda. E daí deu 2, 3 meses, esse Vale do Taquari, pior ainda. Sim. Que pegou, até nós conversávamos com os colegas de outros estados que vieram ajudar. Sim. Daí eles falavam que dificultava, exemplo, que nem Brumadinho, Mariana, teve aquele lá no Rio de Janeiro, que deu aquele desabamento em Petrópolis. Também, deu que falar. A diferença daqueles que eles tinham uma área delimitada, é isso aqui. É ali que aconteceu. Esse do Vale do Taquari não pegou
quase todo o vale. Sim. Sabe? Vocês não sabiam nem por onde começar, se fosse o caso. Então, assim, tu ia mapeando os locais. Sim. Mas tinha, tipo, questão de 6 cidades pra tu fazer busca. Barbaridade. E até ele falava, não, às vezes tu pegava ocorrências que nem tinha um colega do Paraná que tinha trabalhado em Petrópolis. Também ele cachorreiro, sinotécnico. Sim. Daí ele fala, não, lá teve questão de 250, 300 vítimas, mas eles sabiam que era aqueles quilômetros de descida. Claro. Então tava ali. Nós, aqui a diferença, que nem eu, exemplo, a vaca daquele agricultor. Sim, caiu no rio. Foi achada lá em Porto Alegre. Sim. Sabe, de Rocaçari, de Linha Alegre, que é uns 12 quilômetros indo a Guaporé ali, entre Rocaçari e Guaporé. Ela foi parar lá em Porto Alegre. Sim, imagina. É surreal tu pensar isso, então, né? assim, ó, depois, isso que dificultava bastante. Além do clima, que não ajudava, parava de chover. Sim, exato. Não parava de chover, não amenizava. A transposição ali foi complicada, né? E eu até para nós encerrar, Flores, eu te pergunto, ainda temos um tempinho, né? Mas mantendo aqui o nosso raciocínio, como separar a vida profissional da pessoal, porque eu imagino que nesses anos de corporação, de corpo de bombeiros, eu vejo isso muito pelo jornalismo. A gente, claro, dadas as proporções, a gente atende lá, vai lá fazer uma matéria onde morreu uma família num acidente de carro, né? E isso já causa um choque, mas a gente tá ali, né? Tantos metros de onde aconteceu, a gente não está botando a mão, a gente não está trabalhando ali, a gente não está diretamente envolvido, a gente está apenas contando o que está acontecendo. Eu conto a história, vocês estão fazendo a história. Como separar essa vida profissional da pessoal? É como também que eu falo para o pessoal mais novo, recém entrando nos bombeiros, quando eu tinha contato com um aluno no curso de formação, eu sempre digo, tu não se acostuma com um desastre, não se acostuma. E também eu brinco, se tu se acostumar, vá procurar um psiquiatra. Porque você está se acostumando com algo que não é normal. Sim. Mas você tem que estar sempre bem treinado. Sempre bem treinado, treinar, estudar muito, para chegar no dia que pode acontecer algo muito grave agora, você chegar na base, 10 minutos depois acontecer algo mais grave. Como foi esse exemplo que eu dei de Sede Nova e do Vale do Taquari. Deu um tornado, que foi um tornado sem precedentes, deu 2, 3 meses, deu um ciclone extratropical que nunca tinha dado um evento desses no Rio Grande do Sul. Sim. Então, eu basicamente gosto de ter essa válvula, pensar que você tem que estar sempre bem treinado, para quando você ir atuar, você saber com propriedade o que você está fazendo. Sim, exato. Então, você sabendo com propriedade o que você está fazendo na hora da cena, automaticamente você vai se sentir bem. Porque, eu fiz 110% do que era para ser feito. Porque as pessoas muitas vezes elas acham que o corpo de bombeiros só combate incêndio, mas o corpo de bombeiros desencarcera uma pessoa que está presa nas ferragens do acidente de carro, atua em desastres naturais, ou seja, é todo um apanhado de situações. É um rol de situações que nós atendemos. Desde a parte de busca e salvamento, que pega salvamento veicular, salvamento de altura, salvamento terrestre, salvamento aquático. Sim. Parte de combate a incêndio, parte de prevenção. Então é uma corporação muito heterogênea. Até muitas vezes um animal que ficou preso em algum lugar. Exatamente, busca e salvamento de animais. Sim, aqui em Cruz Alta pegamos bastante isso, bastante cavalo em poço, vaca em poço. Me lembro inclusive, de uma matéria que mandou um ano atrás, uma vaca, né, que caiu no poço. Pessoal, os colegas aqui fizeram uma operação absurda para tirar ela de lá. Tu te imagina o tamanho? O colega que teve que descer, eles armaram tripé, o colega que teve que descer, armar a cinta pro guincho puxar e ir na lama. Sim. Né? Era um poço ativo, né? Então o colega teve que descer no poço, ativado lá, colocar. E sobreviveu o animal. E retirar ele em condições saudáveis, né? Você não retira ele de qualquer jeito para não causar uma lesão, como numa pessoa. Você tem que descer, você tem que subir com ela em condições para ela ter um bom atendimento num suporte intra-hospitalar. Exato.
Ou seja, é uma gama de situações, né? Eu acho interessante porque a cultura popular, ela, vamos dizer, a cultura pop, né? Ela criou a ideia que o bombeiro apaga incêndio. Apaga incêndio, é aquela questão de filme, né? Hollywoodiano, né? E principalmente, tipo, aqui em Cruz Alta, assim, nós pegamos bastante acidente veicular. Sim. Acidente veicular e remoção de fonte de perigo, que é os cortes de árvore. Exato, então, exato. Tem tudo isso. Ainda, nossa, né? Então e tiramos serviço em 3 hoje. Então, e nós temos que fazer tudo isso. Sim. Temos que... Ou seja, vai pegando todo esse âmbito. Tu imagina, pra gente finalizar, como que o Tom, Soldado Flores, vai estar daqui porque tu é novo, né? Tu tem 11 anos de bombeiros, né? Acho que normalmente já são 30 e tantos anos de farda, né? Pra se aposentar. 35. Como é que tu se imagina daqui a 20 anos dentro da corporação? Como eu falo, eu me cuido pra chegar no final de carreira atuando ainda. Atuando ainda no sistema operacional. Sim. Porque hoje o bombeiro, ele tem que ser um profissional completo. Exato. Tem que saber tanto a parte de prevenção quanto a parte operacional. E eu tive sempre no meu pensamento, assim, eu tenho que ser pelo menos assim bom, não posso nem ser razão, eu tenho que ser bom em todas as matérias. Se acontecer alguma coisa, assim, eu atuar junto com os melhores. Inclusive, essa semana que passou, a gente teve um dos veteranos aqui do nosso município, né? Que acabou... Exatamente. Teve um mal súbito, tu pode me corrigir? Um mal súbito ou ele teve Ele teve um AVC. Um AVC. Eu dei seguido de uma parada cardiorrespiratória. Uhum. Tanto que os colegas que atenderam, eles já chegaram na hora ali rapidamente. E conseguiram detectar que ele estava em parada. Uhum. Daí ali eles já atuaram na cena. Também nós temos... Ali foi um trabalho em conjunto, assim, muito bom. Sim. Então, assim, nós temos só a agradecer que o veterano nosso, tipo, particularmente é meu amigo pessoal. Sim. Sabe, até pra quem não sabe de que a gente tá falando, o nome dele? O Tenente Lopes. Gilmar Lopes. Ativo ainda na ativa? Não, aposentado. Já aposentado. Aposentado, sim. Também não. Anos de serviço. É uma das pessoas que tu não vê ninguém falar mal. Sim, exato. Então, meu amigo pessoal. E o pessoal também começou a atuar na cena lá, começou já as compressões na cena. Chegou o pessoal do SAMU, ligaram pra SAMU. Daí que nós não temos desfibrilador externo automático Sim. Que daí numa situação dessas precisa de um choque rápido, precisa de uma desfibrilação rápida. Uhum. Então, daí a SAMU veio rapidamente também. Sim. Também agradecer o pessoal da Unimed, quando quando o pessoal chegou na cena lá, os colegas chegaram na cena já tinham um funcionário da Unimed. Olha. Daí ele tentando checar pulso. Ou seja, chegou o Dr. Fernando. Trabalho em equipe. O Dr. Fernando Unimed. Também, assim, um abraço para ele. Eu não conheço ele, mas só sei por nome do Dr. Fernando. Sim. E ele atuou na cena também, ficou lá até ele ser transportado para SAMU. Assim, é umas coisas que ele não necessitaria. Sim. E chegou e atuou na cena lá. Então, assim, eu vejo como toda a profissão tem seu nível de heroísmo, né? Exato. E também está se recuperando agora. Está se recuperando. Já não está inconsciente mais? Como é que está o estado de saúde dele? Está consciente. Está consciente já? Mas está no hospital ainda. Sim, mas vai com certeza sair dessa. A princípio não tem dano cerebral nenhum pelos últimos anos, então graças a Deus. Graças também à resposta rápida que vocês deram. E aí cai nessa situação que eu estava falando, de você estar sempre bem treinado, você saber o que está acontecendo. Exato. Eu também já peguei um acidente, peguei uma ocorrência que o pessoal ligou lá para os corpos de bombeiros falando que também a pessoa estava com uma parada cardíaca. E daí chegamos lá, não. Daí também chegamos lá, o pessoal comprimindo, não, ela estava com... Eu olhei, fiz chequei os sinais vitais, ela estava com um possível AVC. Eu falei, essa pessoa não tá, então ela estava com pulso. Vocês precisam identificar tudo muito rápido, né? Exatamente. Eu falei, essa pessoa não está parada, essa pessoa está em AVC. Então foi essa identificação rápida que fez ela... E hoje a vítima em questão, ela está bem, tá bem. Então foi essa... Os médicos falaram, foi essa
essa análise rápida, Exato. né? Chegada rápida que fez ela ter uma sobrevida. Uma sobrevida Exato. e uma recuperação melhor. Sim, sim. Até mandar um abraço aqui, ó, um recadinho pra ti da Clena Edson. Minha tia. Ela diz aqui, parabéns, meu sobrinho, que Deus esteja sempre com você, te cuidando e te protegendo e abençoando no teu trabalho. Orgulho, parabéns e muito sucesso. Amém, obrigado, tia. Tá aqui o recadinho, né? É isso aí, meu amigo Tofo, né? Obrigado pela tua participação aqui no nosso programa, contando as tuas experiências de vida também. Eu acho isso muito importante, né? Até porque tem muito soldado, recruta, ou até a pessoa que nem está no quartel, mas que hoje pensa numa profissão, né? Pensa em começar a buscar um conhecimento. E que numa entrevista como essa pode acabar vendo ali, poxa, é isso que eu quero pra minha vida também. Exatamente. E eu também, eu sempre, até o pessoal mais novo, eu vejo quando nós era nossa idade, quando nós era adolescente ali, entrando na fase de adulto, não tinha essa carga de informação. Exato. Então eu sempre gosto de passar, quando sai concurso público, pra brigada, pro bombeiro, eu passar pro pessoal mais novo, faça. Você não quer fazer, não se interessa, vai e faz. Isso. Porque eu vejo principalmente que na nossa época era muito difícil ter essas informações. Era. Então eu pensei, vou passar pro máximo que eu possível. Informações, e aí, tu vê como a gente tá ficando velho, Tofo, que eu me lembro que as informações que nós tínhamos ou era assistindo o Jornal do Meio-Dia ou televisão, e na época ainda não era todo mundo que tinha parabólica. Exatamente. Na nossa época, a parabólica era quase que ter TV pago no dia. Ter uma TV paga. Que dirá ter TV. Eu fui ter canais ali na televisão para assistir a partir de 2008. Na época do quartel, nós tinha Globo em casa e com aquela antena que tu puxava um fio, botava bombril e fazia uma arruaça para conseguir pegar um sinal, né? Exatamente. E eu me lembro, eu tava conversando com um colega. Também tu sabia que também é de cidade pequena. Sim, exato. Às vezes tu sabia por panfleto. Por panfleto. Exatamente. Que era ou TV, ou a rádio. O panfleto que vinha, o pessoal entregando panfleto da ESA. Assim que vira sargento do exército. Até tu gostava de uma banda, eu me lembro que na época nós íamos na livraria, comprava uma revista que falava sobre a banda lá, o que a banda tava fazendo, né? Não tinha essa acessibilidade. Eu vejo a gente que tem... Tu tem uma filha? É sobrinha. Ah, sobrinha, eu vi esses dias tu com a menina ali, eu pensando, né? E eu tenho minha filha e meu filho, né? Hoje em dia eles vão jogar um videogame, não sei passar essa fase, vai pro YouTube. Sim. Nosso tempo não tinha isso aí. Tinha isso. Né? E os jogos ainda era tudo em inglês, não entendia coisa nenhuma do que tu tava Exatamente. A ver como a gente acaba envelhecendo. Tá aí, meu amigo, muito obrigado aí pela tua participação. Essa entrevista ela fica disponível aqui na nossa página através, né, do nosso canal do Facebook, do nosso canal tanto do Visão Regional também, quanto do próprio canal da Visão Regional e Tribuna da Cidade. E claro, você está nos acompanhando agora aqui através, né, das ondas sonoras aqui da nossa rádio Cidade 98.3 de Cruz Alta. Essa entrevista vai estar disponível nas páginas também do jornal Visão Regional e Tribuna da Cidade a partir de semana que vem, ou seja, um super sábado mesmo que tivemos hoje, entrevista com o Rossano Vieiro Cavalari, entrevista com o meu amigo Soldado Flores, conhecido como Tolfo, e fica aqui as portas abertas da rádio, sempre que vocês precisarem de um espaço, né, e vamos marcar também com os colegas ali, né, que estiveram no local também, com certeza é um grande prazer. Muito obrigado, Cooper, pelo espaço. É sempre muito bom ter essa parceria aí bilateral aí com a imprensa. Também sempre foi muito parceira em divulgar o nosso trabalho, que às vezes é um trabalho silencioso, né? Nós fazemos, ninguém às vezes vê o pessoal só aquartelado lá, mas esse pessoal aquartelado aí participou de 8 ocorrências já no dia, pegou um mal súbito, pegou uma pessoa descarcerada, combateu um incêndio. Isso. Então que não aparece. A imprensa tem uma parte muito grande de divulgar essas informações aí para o público em geral para saber. Então é sempre bom. Também o Corpo de Bombeiros ali, o Corpo de Bombeiros de Cruz Alta aí, porta aberta para a imprensa. Como é o nome do comandante lá? Tenente de Paula. Tenente de Paula. Conversei com ele esses dias pelo WhatsApp. Também, aí um profissional ímpar. Sim, tem muita missão operacional aí, né? Também um cara já muito experiente.
Então, e também ele sempre de portas abertas aí, sempre uma parceria muito boa com a imprensa. E Tenente de Paula, aquele dia eu mandei uma mensagem, ele já me respondeu, fica um grande abraço ao nosso amigo Tenente de Paula. Tofo, novamente, muito obrigado. Você que está em casa, lembre-se, semana que vem essas matérias estão disponíveis aqui nas páginas do Visão Regional, também Tribuna da Cidade. Obrigado pela audiência dos amigos neste super sábado. Semana que vem, mais 2 entrevistas de qualidade, programa sempre preparado de forma muito profissional para você que está em casa. E lembrando que hoje às 17 horas tem o nosso programa aqui na Brilhantina, trazendo todas as músicas, os flashbacks, anos 60, 70, 80 e 90. E como diz o meu amigo Zé Camaral, a fera humana, e alguma coisa dos anos 2000. Um grande abraço a todos vocês. Diretamente aqui para a nossa redação jornalística, Fernando Cooper, com o nosso convidado, meu amigo Soldado Flores.